Fala, fala, cordiais saudações fraternais a todos os caminhantes, todos que seguem o cristianismo do caminho, sobre religião, opinião, história, meditações, filosofias, etc. Tudo concernente à igreja primitiva. Hoje eu queria focar, se estou longe ou perto, hoje eu queria focar numa parte de um dos ensinamentos de Jesus, o Nazareno, né? Nosso mestre, que se encontra lá, tô pegando a fila aqui no computador, em Mateus 10, verso 16, né? Gravei o último vídeo, só que não foi porque acabei brincando com meu filho. Aí não foi no ar, eu tô regravando aqui com mau ânimo, segunda, pedi ajuda aqui minha mulher. Então qualquer coisa aí, se eu deixar fugir, seja justificado. E agora a gente vai falar sobre isso, né? Mateus 10, 16. E eu vou pedir ajuda aqui à minha companheira para que ela leia as mais variadas versões. Mas antes eu quero falar das mais variadas versões. Rapidão. Ela vai ler 3 versões principais. A primeira é da Bíblia de Jerusalém. A segunda vai ser a da João Ferreira de Almeida, a versão tradicional mais antiga. Uma das mais antigas também não é não. Eu acho que é nova atualizada. Revista da nova atualizada, revisada e atualizada. Faz tempo que eu não sei que eu a li. E a última vai ser a Reina Valera, uma bíblia que eu encontrei na Sorte Destino, que um colega antigo meu encontrou na praia, que deixaram a areia da praia. Ele encontrou: ó, Pedro, uma bíblia aqui pra tu, e trouxe, estava aos céus, a luz e sombra. A Reina Valera. É engraçado só, eu gosto dela demais. As letras, às vezes, as palavras são tudo juntas e digitadas erradas. Mas por incrível que pareça, nessa qualidade de digitação, ela acerta muito na tradução, velho. Na tradução da Bíblia. Então eu tenho um carinho com ela porque ela parece comigo. Faz as coisas de forma errada, mas no modelo certo. Ou no modelo errado, mas na forma das coisas certas, enfim. Então a gente vai ler as 3 principais versões. E eu queria começar com a versão da Bíblia de Jerusalém, né? Vou pedir para minha mulher ler aqui. Leia, por favor. Pois solta. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Eis que eu vos envio como cordeiros em meio a lobos. Sejam prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Sem malícia? Não, é sem malícia? Essa é a primeira versão. Mas eu queria que tu lesse o contexto anterior, antes que ele fala dos lobos. Só pra gente saber em que contexto Cristo pede tal coisa, né? Enquanto ela vai se preparando ali, a gente vai falar. É importante a gente saber do contexto, porque todo texto fora de contexto vira pretexto, né? E a gente está falando de um livro que foi escrito primeiramente como um pergaminho, como um rolo, ou seja, você, se começasse, tinha que acabar. Se você estivesse lendo uma parte, tinha que considerar a parte anterior. Se você tivesse, sei lá, quisesse chegar ao final, você tinha que saber o que veio primeiro, e vice-versa. Rolos eram assim, nem esses números existiam para localizar, para separar por capítulo, não. Então, às vezes você tinha que lembrar, se estava no meio da carta, você tinha que lembrar de uma referência que estava no começo, né? Sumir com os capítulos, às vezes, né? Que colocaram posteriormente e tal. Nesse caso, a gente não vai nem fazer isso, a gente só vai voltar uns versos adiante, né? O capítulo que dá contexto é o 11. Lê pra mim, por favor, em voz alta. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos receber e não dá ouvidos às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés.
Em verdade vos digo, o dia do julgamento haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Pronto. Muito bom. Veja, o contexto é de que Jesus está preparando eles a uma grande missão, né? Mas eu queria voltar mais um pouquinho. Tem como voltar mais um pouco? A mulher tá sendo aquelas... Tá cheio de Bíblia aqui no colo. Ela tá sendo a Bíblia localizadora. Mais um pouquinho até onde? Mais um pouquinho o que é que tem anterior a esse assunto de que ele fala assim, olha, estou enviando vocês em lugares que entrarem, procurais algum digno para começar a pregar e tal. Anterior a isso. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Dirige-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai o reino dos céus. Que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro nem prata, nem cobre Isso. nos vossos cintos. Só uma pausa. Não leveis ouros, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Uma provisão de comprar um lanche, uma roupa, uma água, necessidade e até uma hospedagem. Continua. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas. Nem alforje, nem duas túnicas. Nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Pois o trabalhador é digno do seu salário. O operário é digno do seu sustento, aquilo que ele ganha. Então vejam, mais um pouco, tem um pouco, mas antes de contexto. Eu sei que a gente está fazendo gradativamente, está cada vez voltando mais, mas já é para ter essa sensação de pergaminho mesmo, de rolo assim, para a gente falar da última palavra. Lembrando que aqui é sobre o simples ou os mansos, né, sem maldade, que nem pombas, ou o que mais, nem sei qual é o outro, assim. Sem malícia e tal, não sei. Como a pomba. O foco é isso aqui, mas a gente precisa de contexto. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Tá bom. Enfim, é um envio do próprio mestre para as cidades. É a parte em que o próprio mestre vai, como é que posso dizer assim, botar a jogo tudo aquilo que ele ensinou aos discípulos para ver como será quando ele não estiver mais ali, né? Então ele dá todo o jogo, como vai ser jogado. Ele fala assim, olha, vocês vão sem levar duas túnicas, vocês vão sem levar dinheiro, sem levar provisão, sem levar alforje, vocês vão a nada. De lá vocês jogam a mesa, assim, nada com dinheiro e tal, etc. Vocês vão botar a cara a tapa cruamente, sem muito suporte, altamente as dependências divinas a caminho, altamente jogado à sorte, sem preparação, para que não haja nenhum mérito vosso com relação a, sei lá, o material que vocês venham a exercer, né? E eles falam também sobre a ideia de, olha, mais à frente ele vai dizer assim, procures um digno, ou seja, é interessante isso aqui, procure os mais qualificados, os que vão incorporar bem a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem invasiva que incorpora e persuade qualquer um, né? É procurar aqueles que têm inclinação, potencial para corresponder com o tesouro do Evangelho. Mas ele continua falando sobre essas coisas, e se não quiserem sacudir a poeira da sandália dos vossos pés, a poeira da sandália dos pés, e não torneis laços, mas se for, saudai com paz, senão ela voltará para você. Enfim, de forma geral, que a gente vê a contexto aqui, disso tudo em que ele fala, sejam prudentes que nem a serpente, ou mansos, ou sem malícias, ou puros que nem a pomba, é baseado nesse contexto da grande missão, dessa jornada de perigo e de exposição à vulnerabilidade, onde se faz prova de Deus e do testemunho do reino de Deus, enquanto você tenta falar dele mesmo para outras pessoas, né? E você vai ver como incorpora muito bem no original essas falas prudentes como as serpentes e mansos,
sem maldade, ou simples que nem pomba. Mas isso a gente vai ler de novo. Quero que guardem todos esses contextos. A gente vai ler agora primeiro a da Bíblia Católica novamente, e depois a gente vai passar pelas outras. Primeiro da versão de Jerusalém. Em voz alta, por favor, meu amor. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos, por isso, sede prudentes como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Ótimo. Agora, João Ferreira de Almeida. Sem malícias como a pomba. Foca só na parte da pomba, porque a serpente já é meio óbvio. A gente já tratou isso antes. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Inofensivos. Um foi sem malícia e outro foi inofensivos. O que eu quero falar já, a separação só na primeira instância. Inofensivo, cara, é você não ter poder de agredir ninguém quase que de forma prática. E sem malícia quer dizer que teu intelecto é a parte mais intelectual, não física, de agressão. É a parte em que você nem chega a desejar. Ou seja, as consubstanciações aqui já relativizam a interpretação de um texto a outro, né? Uma coisa é você ser inofensivo e oferecer risco nenhum por uma aplicação de poder possibilitável a uma escolha. Outra coisa é você se qualificar a ter meramente, somente intelectualmente, a nem pensar na maldade, a ter pensamentos claros e tal. Agora a gente vai para Reina Valera, ou Reina Valera, como alguém gosta de dizer. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E simples como as pombas. Eu gosto demais disso. Essa é a melhor versão para mim. De sem malícia, posição mental do indivíduo. De inofensivo, posição técnica, física do indivíduo. A simples, posição essencial do indivíduo. E eu quero lhe dizer que mais perto disso, por incrível que pareça, analisando o contexto de fundo, de forma geral, é o simples, a parte simples como pombas. Só deixa eu ver aqui se está tudo bem aqui com a filmagem. Tá bom. Desculpa aí. Como pomba, o simples, por quê? A gente vai ver aqui no original que a palavra que pega esse sem malícia, esse às vezes puro também, em algumas traduções vai parecer, ou esses inofensivos, ou esses simples até mesmo, é a palavra arkeraios, ou é arkeraios, quase que não saiu, um é muito forte, o grego é terrível. Arkeraios, chama assim, que tem a gente interpola isso para sem maldade, puro, inocente, livre de malícia, dando muita consubstanciação, como é que eu posso dizer, mais projetiva, mental, mais substancial, né, intangível, sendo que por akeraios, ela vem de um termo que significa puro, unicamente puro, né? Então, geralmente a gente poderia ler assim, ó, sejam puros que nem as pombas. Aí essa pureza, a gente tem logo essa tratação, né? Quando se afastamos da filosofia do pensamento hebraico-semítico, de considerar que essa pureza é a pureza mística, é a pureza espiritual, é a pureza religiosa, moral, etc, etc. Mas dentro da perspectiva judaica, essa pureza era essencial no projeto do ser, né? E só para dar mais contexto, o que é ser puro, genuinamente puro? Arkeraios tem a alusão à ideia de pureza no sentido de bastação e suficiência. O que eu quero dizer com isso? É algo que está no seu limite para ser exatamente o que deve ser feito. E se colocar a mais, estraga.
Por isso que arquerai significa também aquilo que não pode ser misturado, ou aquilo que não tem outra composição além daquela. Sem mistura nesse sentido. Aquela coisa só tem um essencial só. E não se encontra outra coisa, outro corpo estranho ali dentro. A isso vem o conceito de pureza que a gente pensa, né? Que ele, tá intacto, tá unânime e tal, etc. Não tá imanchável, mas não é no sentido de mancha, mas é no sentido de presença mesmo. Não tem corpo estranho. Porque é no sentido de suficiência como uma receita. Deixa eu ser de forma geral. Se minha mulher puder ajudar assim no exemplo. Mas o que eu quero dizer assim. Vamos dizer assim que para você fazer um achocolatado você precisa de leite, água e o achocolatado em pó. Quando feito com esse material, eles atendem puramente, suficientemente, à luz de suficiência, ao conceito de achocolatado. Mas você vai, né, o que seria o achocolatado com mistura, além do essencial, desse puro essencial, um puro achocolatado, você colocaria, sei lá, vou colocar um creme de leite, vou colocar um M&M, vou colocar etc. Isso saiu do essencial achocolatado. Então é um essencial, um puro, sem um corpo, presença de um adicional estranho, ou misturado à substância, nesse sentido, de suficiência residual, de suficiência composicional, da estrutura de algo. É tanto que é uma palavra que às vezes pode ser qualificada a ideia de ferro mineral. Se o ferro mineral tem corpos estranhos ou impuros ali, ele não vai ser forte o suficiente, porque tem um material que não pertence dentro da sua composição. Logo, se ele bruto não, né? Eu não sei, só ele ali, sem os corpos estranhos, sem misturar depois, etc., de qualquer outra matéria, ele é forte, ele é aquilo como é aquilo. Então a suficiência, como a receita de um bolo. A receita de um bolo você precisa de X e Y, e aí ele já é o suficiente, a bastação de ser um bolo. O resto é um adicional, o resto é algo externo que agrega. Então é nesse sentido de pureza que alcança o objetivo na sua pura essência, sem precisar acrescentar ou diminuir. Esse é o sentido de pureza. Como a gente fala assim, essa água é pura, porque essa água não é suja, porque essa água não tem sal, porque essa água não tem açúcar, porque é só água, simplesmente, pura, simplesmente água. E é bom falar de pura e simplesmente. É aqui que a gente vê que esse conceito de arqueraios, ele está ligado a esse conceito de não mistura, de puro, com a ideia de simplicidade mesmo, porque simples é aquilo que já tem o bastante para ser o que se deve ser, né? E o contexto é esse. Eu tenho ficado de olho, deixando aqui no celular. Oi, foi mal. Para ver a hora. Toda vez que estou virando aqui. Então, quando a gente vê agora, a gente vai ver que Jesus vai falar assim: sejam prudentes que nem a serpente e sejam simples que nem a pomba. A gente vai ver que o termo de simplicidade já existia para muitas coisas no judaísmo, para dizer de pessoa com pouca ambição. A mulher simples tem uns olhos de pomba, como de uma pomba, porque ela tem um olhar nada ambicioso, singelo nesse sentido de pureza, lá no livro de Cantares e tal. Mas também quase que a luz física, mas é nesse sentido de simplicidade, né? Essa coisa feia, uma mulher com olho de pomba, mas se for nesse sentido térmico, de termo, se for nesse termo, tá mais encaixado. A gente vê na literatura judaica, a gente vê na verdade até dentro tem um documento a período contextual, que é os testamentos dos patriarcas. Um dos patriarcas, eles justamente quer passar o testamento moral da simplicidade, de viver um dia de cada vez, não desejar tanto, não possuir muito. Então é da simplicidade, né? Eu ainda não vi qual é a palavra no original, deve ser um arqueraios, na verdade, e tal, mas o conceito de simples ali está. A simplicidade, a bastação da performance e do conteúdo do ser. Cristo pega a serpente no sentido de não precise ter muito, na verdade faça milagre, de mesmo não tendo o suficiente, atender com os requisitos que a vida lhe exigirá, que as circunstâncias lhe exigirá. Essa é a natureza da serpente.
não tem pernas, não tem garras de um tigre, não tem nadadeiras de um peixe, não tem que ser mão até no pé que nem um macaco, mas ela nada, ela é entre rios, ela sobe em árvores, ela preda muito bem, mesmo tendo a visão horrível, mesmo tendo a audição terrível, se não totalmente surda. Ela lhe falta muita coisa, mas ela com pouco que tem, ela manobra as circunstâncias a atender todas as suas necessidades, tudo aquilo que se espera dela. E isso corresponde muito bem com o contexto de vocês são lançados à sorte. Trabalhe, pegue o pouco e transforme em suficiente para atender com o que lhes é devido. E agora a parte da pomba, do Arqueraios, que a gente está vendo aqui, e do simples. A substância do animal, de forma poética no mundo judaico e semítico primitivo, é que a pomba ela era nada predatório, ela era autossuficiente. Ela não, na sua essência, né? Ela não exige muito da vida. Ela só tem aquilo que lhe basta em componente. Comer das migalhas que aparecem nada mais do que um dia por vez. Na verdade, toda a natureza das aves é assim, mas a pomba ainda mais no mundo judaico. Tanto que Jesus fala dos corvos. Os corvos nem cegam e nem semeiam, nem cegam e tal, mas tem comida aí para comer toda vez. Essa ideia de se jogar as dependências à sorte do divino é uma ideia muito forte para as aves do céu. Mas para a pomba ainda mais, porque a pomba não é uma ave predatória que come carniça e depois come outra coisa, então que preda e tal. Ela vive de migalhas do que acha na rua. Ela tem uma autobastação, ela tem uma pureza, porque ela não precisa de mais. Se botar mais na pureza dela, naquele sentido que ela é, não é mais o conceito de pomba. Tá entendendo? Ela tem uma alta abastação do ser. E isso fica interessante pra gente, né? Porque nesse conceito de simplicidade, de não mistura e de autossuficiência, de ter componentes de que basta em si mesmo e tal, fica as duas senhas. Não precise de tanto para corresponder conforme a vida lhe esperará de você, que nem a serpente, e não seja você de muita expectativa e de precisar de muito do que a vida venha lhe dar e lhe propor. Não seja ambicioso, não seja teu estômago maior do que a porção que lhe será oferecida, que nem a pomba. Um é sobre a expectativa da vida sobre você, e o quão você tem que estar apto a atender o que a vida vai colocar em mesa para você fazer, a serpente. E a outra é sobre o que você espera da vida para seguir adiante, né? Quanto à vida, Jesus fala no lugar das serpentes: dê o seu jeito, com o pouco que tem, para atender o que a vida espera. Quanto à pomba diminua as suas expectativas. Coloque sua natureza no que é essencial, no que é suficiente, no que é puro, transbordou o elemento do essencial, adicionou o que é a mais do essencial, contaminou. Não vale, não seja só essencial, que nem a pomba vive por ser o essencial. Espere menos da vida e faça mais, mesmo com pouco. Espere menos da vida com pouca ambição, pouca necessidade dela, tenha pouca necessidade do que a vida vem lhe trazer, porque lhe basta só o essencial, e não precise de muito para fazer o que é preciso que você faz, que nem a serpente. Agora, faz paz o versículo, não pode ser uma ideia de malícia, ou tô esperando maldade aqui, que nem a serpente, e às vezes a gente interpreta assim, e nem pode ser aquela ideia de pureza de mentalidade, de ai meu Deus, não posso pensar mal de fulano e beltrano. Mas são qualidades de naturezas que a gente deve muscular no nosso ser. De, primeiro, superação e habilidade de tornar o pouco o suficiente para que a gente seja e venha fazer o que se precisa, e de que o pouco sempre nos seja suficiente para que a gente continue seguindo a vida. O pouco no sentido de o essencial nos seja o suficiente e nos baste. Mais do que a suficiência do essencial já nos compromete. Por isso a gente não deve levar bolsas, roupas a mais, cobrar a mais, fazer o que é indevido, né? Querer o crédito que não temos na viagem e tal, né?
E a gente vai, eu envio vocês como cordeiros em meio a lobos. Nem precisaria falar, né, de mansidão, já que o próprio conceito de mansidão está implícito no conceito de cordeiro. E a predação está implícita no conceito de lobos, né? Então o que Cristo quer falar assim, ó, vocês vão ser a postura realmente mansa, que não vai ter aqueles ataques ofensivos. Já no cordeiro já resolve isso. O resto ele vai falar sobre a nossa estrutura de desenvolvimento enquanto praticando o evangelismo. A flexibilidade e a versatilidade da serpente e a autobastação e a simplicidade da pomba, para que a gente se torne leve a continuar essa jornada, sem muito fardo, como a serpente não carrega nada, nem guarda, etc, etc, etc. Então é isso que eu queria passar a vocês, espero que medite e agradeço a vocês a atenção. Tchau.